Certo. A geometria do Miguel é a geometria analítica, que é basicamente a geometria, que é os estudos dos sólidos, do espaço, que é gel da Terra, metria, medida. Então é a medida da Terra, a medida dos espaços, de como eu posso representar um ponto, uma área, um volume, uma reta. Essas figuras, como é que eu posso representar por meio da álgebra, por meio dos números, por meio das equações e coisas assim. Então, isso é basicamente a geometria analítica, é a forma analítica de analisar a geometria, o espaço. Quem criou isso foi René Descartes. Ele é um filósofo do século XVII, em que ele é um filósofo racionalista, que ele se preocupava da forma como a gente deveria ter um conhecimento absoluto sobre as coisas. E no seu livro, no Discurso do Método, ele, no apêndice, ele coloca uma teoria sobre a geometria analítica. Então, no livro dele, em que ele fala sobre conhecimento, ele vê uma forma algébrica de se representar a geometria. Aí, a partir dele, a gente conhece o principal ponto da geometria analítica, que é o plano cartesiano de Descartes. Então, o plano cartesiano é basicamente o seguinte: é um sistema de coordenadas, x e y, em que basicamente eu faço o seguinte: eu traço um eixo y e ortogonal a ele, ou seja, com um ângulo de 90 graus, eu traço um outro eixo, um eixo x, certo? E a partir desses dois eixos ortogonais, desses dois eixos com um ângulo de 90 graus, eu consigo determinar qualquer ponto. Descartes teve essa ideia quando ele estava, sei lá, sentado no seu escritório, deitado na sua cama, e ele estava olhando para o teto. Aí ele olhava para o teto e via uma mosca dirigindo-se ao teto, assim, percorrendo sobre o teto. E ele queria saber como é que eu posso representar a posição dessa mosca que passava pelo teto. Então ele criou o sistema de coordenadas cartesiano, o plano cartesiano, em que basicamente você traça duas retas ortogonais e qualquer ponto pode ser representado por meio de um valor de x e um valor de y, certo? Então, eu tenho um plano cartesiano aqui, de eixo x e y, e eu quero representar esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, ou esse ponto aqui. Eu determino um valor de x, e determino um valor de y. Então, qualquer ponto ele pode ser representado por meio de dois valores, duas coordenadas, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um plano cartesiano e eu quero indicar esse ponto P. Então, toda vez que ele pedir para eu indicar um ponto, ou indicar uma reta, ele quer indicar um ponto, normalmente, ele quer que eu diga as coordenadas dele. Então, quais são as coordenadas desse ponto P? Vamos dizer que x aqui é 4 e y é 3, certo? Então, P1 é representado como x, y. Só que o que é x? X é 4. E o que é y? Y é 3. Então, o ponto 4, 3 é o ponto P1, que é representado por x igual a 4 e y igual a 3. O ponto 4, 3, foi não. Certo. Agora a gente sabe a base do que a gente vai estudar, que é como a gente representa o espaço, um ponto no espaço, que é a partir de um plano cartesiano. A gente já pode aprofundar um pouquinho mais e discutir em 3 dimensões, mas por enquanto a gente está limitado a somente 2, o que é necessário, porque a gente estuda na área da geometria. Depois a gente aborda a geometria espacial, aí fica um pouquinho mais complicado. Mas por enquanto, geometria plana é basicamente isso: um eixo x,
um eixo x, um eixo y e um ponto representado por cada valor de x e y. Dado como representar um ponto, que é por meio de x e y, eu posso representar a distância entre dois pontos. Então, eu represento um ponto, seja ele um ponto A e um ponto B. Certo? Como é que eu faço para dizer a distância entre esses dois pontos? Seguinte, eu tenho um exemplo aqui. Vamos dizer que o ponto A tem coordenadas 2 e 1. O que é que significa? Significa que o ponto A tem coordenada x. O ponto A tem coordenada x. O eixo x, ele tem coordenada x, 2. Certo? E coordenada y, 1. Tá meio fora de escala, mas é o que a gente tem para hoje. Ponto 1. Então, esse ponto A, de coordenadas 2 e 1, tem x igual a 2, y igual a 1, certo? Agora, vamos para o ponto B, que tem x igual a 4. Então, no eixo x, a projeção dele é 4. 4 o quê? 4 da distância da origem. Porque eu esqueci de dizer que a origem aqui é 0. Então, aquele ponto em que une tanto o eixo y com o eixo x é 0. Meio intuitivo de se imaginar isso. Certo? Então, o ponto B tem coordenada x igual a 4. X igual a 4. E coordenada y igual a 6. Certo? y6. O que eu quero representar aqui? Eu quero saber a distância entre esses dois pontos. Como é que é? Qual é a distância desses dois pontos? Vou chamar essa distância de D. Como é que eu posso representar essa distância? Para eu representar essa distância, eu tenho que saber o seguinte. Olha o que eu vou fazer. Eu posso projetar esse valor de 1 aqui, porque você sabe que aqui é perpendicular. São várias retas perpendiculares. Perpendiculares que fazem 90 graus, né? Então, aqui, quando eu projeto isso, forma um ângulo de 90 graus aqui. Certo? E aqui, não sei se você vê, agora a gente tem um triângulo retângulo. Em que eu quero descobrir essa hipotenusa aqui. Como relembrar, eu coloquei aqui como observação o Teorema de Pitágoras. Se você quiser, eu posso demonstrar ele falar de onde vem, mas é o seguinte, eu tenho um triângulo retângulo em que um ângulo de 90 graus e 3 lados, 2 catetos, que são os menores lados, e o maior, a hipotenusa. E o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Certo? Então, nesse caso aqui, a nossa hipotenusa é D. E os nossos catetos eu vou representar aqui como, pode ser, sei lá, T e F. Certo? Um tamanho T, um tamanho F. Então, por Teorema de Pitágoras, eu digo que D ao quadrado é igual a T ao quadrado mais F ao quadrado. Show? Qual é esse valor de F? Você concorda comigo que daqui para cá são 4? Certo? Daqui do 0 até o 4 são 4. E daqui para cá são 2. Eu quero saber só essa distância aqui. É 4 menos esse pedacinho 2, concorda comigo? Então, é 4 todo menos o 2. Dá essa distância entre 4 e 2. Então, F eu sei que é 2. Então, D ao quadrado é igual
f ao quadrado, f é 2 ao quadrado, que f é 2. E t é a mesma coisa. Você concorda comigo que essa distância toda aqui é 6? E essa distância pequenininha aqui é 1? Então, o t é a distância total, que é 6, menos essa distância aqui, que é 1. Então, 6 menos 1, 5. Certo? Então, por Pitágoras, a gente dá aqui a distância d ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, d é igual, d ao quadrado é igual a 25 mais 4. E, então, eu posso dizer que d é igual a raiz de 25 mais 4, que é 29. Deu um valor quebrado porque eu fiz de cabeça aqui, mas deu para entender da onde eu tiro a distância em 2 pontos. Como eu posso tirar a distância em 2 pontos? Bora generalizar. Isso aqui foi um exemplo. Generalizando, a gente tem o seguinte. Bora generalizar. Eu tenho um ponto A de XA. Bora acelerar nisso aqui. E YA. Certo? E um ponto B de XB. YB. Eu quero determinar a distância D entre A e B. Então, o que eu posso dizer sobre a distância de A para B? O que eu posso dizer sobre ela? Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vamos projetar essa distância aqui, formando um ângulo de 90 graus, certo? E formando um triângulo, né? Formando esse triângulo em um retângulo. Agora, eu preciso dessa distância aqui e dessa distância aqui. Porque eu sei que essa distância ao quadrado, mas essa distância ao quadrado dá essa distância ao quadrado. Então, a distância AB ao quadrado vai ser igual. Quanto é que é essa distância? Essa distância é xb, que é isso tudo, menos xa, que é isso aqui. Então, xb menos xa dá xb menos xa. Ou yb menos ya. Você entendeu? Então, temos yb menos ya ao quadrado mais, tá apertadinho aqui, mesmo raciocínio aqui. É xb, que é tudo isso aqui, menos xa, que é só isso aqui, dá xb menos xa, que é xb menos xa, também ao quadrado. Isso aqui é Pitágoras. Esse lado ao quadrado é esse lado ao quadrado, que é isso, mais esse lado ao quadrado, que é isso aqui. Então, eu posso dizer que d, a distância, passa-se para o outro lado como raiz, esse é o quadrado como raiz. Então, d é a distância entre xb menos xa ao quadrado, mais yb, menos ya, também ao quadrado, raiz de tudo isso. É uma fórmula, querendo ou não, muito feia. Você pegar e representar como xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado sobre raiz é um cálculo muito feio. Então, eu não costumo usar. Basta você entender que é Pitágoras. Você lembra de Pitágoras. Se você quiser, eu posso até ensinar. Pitágoras é simples. Então, você representar isso aqui como Pitágoras facilita muito sua vida, ao invés de você ter que decorar essa coisa que é horrorosa, né?
convenhamos que essa coisa é horrorosa, você não precisa decorar. Então você saber Pitágoras. Se você sabe Pitágoras, você sabe a distância entre dois pontos. Então, nessa aula você aprendeu como eu posso representar um ponto, em que eu determino um eixo X e um eixo Y. E como eu posso determinar a distância entre dois pontos, em que é basicamente Pitágoras, certo? Eu determino um ponto, determino outro, posso determinar a distância. Por enquanto, de boa, acredito. Qualquer dúvida pode mandar aí, que eu respondo.